aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e hoje eu queria ter uma conversa com vocês, uma conversa mais entre amigos, sabe? Uma conversa sobre reflexões, novos olhares sobre a vida que sim, tem a ver com livros indiretamente, mas não com um em específico. Sou o tipo de pessoa que não gosta de respostas prontas, que acredita em verdades absolutas. Sou o tipo de pessoa que até mesmo perante o livro mais famoso, quase que unanimamente idolatrado, ainda vai esmiuçá-lo e questionar toda e qualquer palavra, toda e qualquer pontuação. E eu tenho refletido e pensado sobre muitas coisas, principalmente depois que eu li Precisamos Conversar sobre Kevin. Ainda não tem análise dele aqui no canal, mas em suma nós vamos contar a respeito de um adolescente que ele comete um atentado em uma escola dos Estados Unidos, matando diversos colegas, e a sua mãe, através de cartas, vai nos narrar como é que foi o antes, o durante e o depois desse acontecimento. Não vou dizer que é um fato comum de todas as pessoas que acabam cometendo esse fato, mas durante a narrativa a gente acaba percebendo que o Kevin ele não só não está arrependido, mas como também de certa maneira se vanglorifica pelo que ele fez. Para ele ter cometido uma chacina quase que o faz um grande astro. E são cenas que impactam muito, são cenas que mexeram muito com a minha cabeça. Sei que muitos podem argumentar que se trata de uma ficção que não é real, só que vocês sabem que uma das maiores habilidades da literatura é refletir a realidade. E quando eu falo refletir, eu falo de tanto refletir no sentido de reflexão, quanto no sentido de revelar a realidade, determinado ambiente, determinada circunstância. Então depois dessa leitura eu comecei a me questionar sobre os perigos de expor certos detalhes a respeito de alguns acontecimentos para a população. Ainda mais depois do que aconteceu no atentado da escola de Suzano em 2019 e até mesmo aquela chacina super famosa de Columbine em 99. Ainda mais porque eu tinha acabado de ler também Os Sofrimentos do Jovem Werther e estudei bastante sobre suicídio imitativo. Esse livro sim tem uma análise aqui no canal, vou linkar pra vocês. Mas afinal, qual é a relação de tudo isso? De jeito nenhum eu tenho a pretensão de comparar suicidas com serial killers ou assassinos comuns. No caso de serial killers e suicidas, as bases são totalmente opostas e eu não quero estabelecer algum tipo de relação, mas eu queria refletir acerca da abordagem que recebem. Após a onda de suicídios advindas dos sofrimentos de Jovem Werther, iniciou-se uma série de estudos dentro do campo da psicologia que refletiam quanto o comportamento nocivo, perigoso, podia incentivar uma prática repetitiva quando exposto. E uma das características que a mãe do Kevin sempre cita no livro, aliás ela cita o livro todo, é o quanto aconteciam atentados familiares semelhantes e o quanto o Kevin era exposto a eles. Veja bem, eu não tô falando que todo mundo que vê um atentado vai repetir. Muito menos que devemos nos manter ignorantes e não perceber que existem uma série de violências, coisas horríveis que acontecem nas nossas vidas todos os dias. Apesar do ditado, a ignorância não é uma bênção e muitas vezes conhecer determinada situação pode até nos ajudar a prevenir que isso aconteça de novo. Mas passei a refletir a maneira com que esses acontecimentos são expostos com muita facilidade. Eu não sou especialista em criminologia, minha área é a literatura, eu sou professora, vocês já estão cansados de saber. E apesar de não querer que sejamos ignorantes, pelo contrário, eu percebo e há muitos estudos na área que dizem respeito à predisposição de algumas pessoas a cometerem alguns atos. O Kevin, mesmo que se trate de uma ficção, é uma dessas pessoas. E as pessoas que cometeram suicídio lendo Werther tinham predisposição a cometer esse ato. E o que é predisposição? É estar disposto, inclinado ou até mesmo desejar cometer
determinado ato. É mostrar intenção de fazer determinada coisa, seja por doença ou por predisposição adquirida durante a formação ou durante até mesmo a maturação, que é o que estudiosos como Piaget chamam de desenvolvimento social e cognitivo de um ser. E um dos comentários incríveis que eu recebi na análise dos sofrimentos de jovem Vetter foi o da Bru, que me trouxe à consciência algo que eu não tinha refletido nem mesmo perante tantos estudos que eu havia feito. E o comentário foi esse aqui. Tem essa parte do revela muito como estava o psicológico das pessoas naquela época. E essa pode ser uma das tais predisposições. Se essas pessoas vieram a cometer o suicídio é porque no momento da leitura elas já não estavam bem. Elas já estavam doentes, provavelmente elas já estavam desesperadas para acabar com todo o sofrimento que sentiam quando se depararam no livro com uma maneira de fazer isso. Então você me pergunta, o livro deveria ter sido censurado, proibido? Não, eu não estou falando sobre ignorância ou omissão. Falo sobre certa responsabilidade e até mesmo posição no momento em que determinado assunto é exposto. Para vocês terem uma noção, algo que inclusive poucos sabem e também não deu tempo de falar na análise do Vetter, quando Kurt Cobain cometeu suicídio em 94, o governo dos Estados Unidos ele deslocou toda a sua atenção e cuidado diretamente para Washington, porque há estudos no campo da psiquiatria que comprovam que pessoas predispostas a cometerem suicídio podem se sentir ainda mais inclinadas a de fato fazer isso depois que determinada pessoa muito relevante faz também. Então, quase que numa medida emergencial de tentar impedir que isso acontecesse, as atenções se voltaram imediatamente para lá, na tentativa de fazer com que fosse evitado. Por sorte, o percentual foi muito inferior ao imaginado e eu não sei dizer para vocês se foi devido à medida preventiva ou não. Eu vou linkar aí no box de informações os links dos artigos, das pesquisas e reportagens que eu achei a respeito para vocês lerem e ficarem inteirados sobre o assunto. Mas em suma, infelizmente, suicídios acontecem muito mais do que nós imaginamos, muito mais do que nós ficamos sabendo. E precisam ser. Eles precisam ser escondidos, eles precisam ser reservados, não só em respeito às próprias vítimas, aos familiares, mas também por cuidar das pessoas que já não estão bem. É quase que como uma medida de segurança, porque percebeu-se que falar sobre suicídio como tratamento, como diagnóstico, como pedir ajuda, era muito mais vantajoso do que ficar contando quem cometeu, por que cometeu e como cometeu. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com Kevin, com ataques em escolas e demais crimes? E lembra quando eu falei pra vocês que eu não ia só citar um livro? Por enquanto já citei 2, mas vai vir mais. Tem a ver que eu tenho refletido muito sobre essa medida de segurança e o quanto ela deveria ser estendida a demais situações. Claro que fica muito mais difícil abafar uma chacina ou então algo grandioso como aconteceu no caso dos Nardoni, que eu também já vou puxar um ganchinho sobre isso. Mas eu questiono a postura tomada, a quantidade de detalhes. E sobre a postura tomada, eu vou comentar rapidinho sobre uma HQ chamada Desconstruindo Una, que conta a história autobiográfica de uma mulher que sofreu abuso sexual. E por que eu vou citar essa HQ? Justamente porque ela abriu os meus olhos sobre como a mídia e até nós mesmos falamos muito sobre o assassino, o estuprador, sobre o psicopata e pouquíssimo falamos sobre as vítimas. No fim dessa obra ela faz uma homenagem às vítimas desse assassino e comenta sobre como na época só se falava sobre ele. Como ele fazia, por que ele fazia e pouco se falava sobre as vítimas. Sobre o quanto elas fariam e faziam falta. De um jeito muito sensível, ela até mesmo desenha como essas mulheres provavelmente estariam hoje em dia se estivessem vivas. E cada detalhe se tornou muito sensível, muito tocável. Porque ninguém faz isso. Perguntei no meu Twitter, no dia da polêmica do padre Fábio de Mello, que questionou o porquê dos Nardoni saírem no Dia dos Pais, se alguém fazia ideia de qual era o nome dos pais da Suzanne von Richthofen. E a única pessoa que me respondeu que sabia era uma guria que trabalha com criminologia. E as pessoas comuns sabem
Você sabe? Você sabe o nome das vítimas do maníaco do parque, das vítimas de Jeffrey Dahmer? Você sabe me dizer quem Jack Stripador matou? Ou simplesmente o que era comum nos assassinatos dele? Passo a questionar para onde está voltada a nossa atenção, aonde está concentrado o nosso conhecimento. E o quanto talvez se falássemos sobre as vítimas, ou sobre até mesmo a prevenção com tratamento de pessoas que precisam de ajuda, ou que já têm até certa predisposição a cometer violência, e falássemos menos sobre como assassinatos são cometidos com tantos detalhes, alguma coisinha não ia mudar. Não íamos perder menos pessoas? Uma pessoa predisposta a cometer suicídio ou algum outro tipo de violência contra si mesma ou uma terceira pessoa talvez tivesse um pouco mais de dificuldade de cometê-lo se não tivesse tutoriais tão às mãos. Vídeo tutorial em 30 Reasons Why. Se o ato não descrito em Wetter já causou uma onda de suicídio na Alemanha que até hoje em dia tenta ser abafada, o que causou então a cena nessa série? Porque, como eu disse pra vocês, suicídios são abafados. Provavelmente aconteceu muito mais do que nós efetivamente sabemos. De que maneira nós ainda podemos ter conhecimento, nós ainda podemos aprender para evitar sem correr o risco de ensinar? Imagino que seja difícil, talvez quase até impossível para o ser humano ser dentro por carnificina, mas se existe uma linha, mesmo que fina, que talvez nos privasse de tudo isso, nos blindasse um pouco mais de tudo isso, por que não tentar? O que fazemos de errado? Eu tenho questionado muito isso. Porque nós mostramos as armas, os assassinos, os vídeos, a exemplo daquela escola de Suzano, mas não mostramos o rosto das vítimas, o nome delas, quem são e o que perderam, o que nós perdemos. Não prego ódio para com essas pessoas, porque eu realmente acredito que serial killers, a exemplo, são pessoas doentes que precisam de tratamento, e eu acredito muito também em ressocialização, mas porque nós ensinamos tanto a fazer e não a prevenir, a como evitar, reconhecendo que há determinado problema com uma pessoa e ela precisa de ajuda ou uma atenção mais criteriosa, sabe? Por que se fala tanto só quando já aconteceu e como uma espécie de tutorial velado? Não questiono a criminologia em si, porque acredito que seja uma profissão muito importante e os estudiosos da área precisam sim ter total conhecimento sobre como acontece, por que acontece, quais são as motivações, mas por que fazemos tantos vídeos para conhecermos assassinos e como eles cometem esses atos, ao invés de lembrar das vítimas e dizer sobre o quanto elas fazem falta? É algo que eu tenho questionado e é algo que eu tenho refletido muito. Livros que vendem muito, filmes que são altamente consumidos, que as pessoas ficam até mesmo ansiosas, a exemplo do filme que vai sair da Richthofen. Não vou ser hipócrita e dizer que eu nunca consumi esse tipo de conteúdo ou que de certa maneira eu não consumo, ou muito menos que a gente vive no mundo cor-de-rosa, sabe? Mas será que a gente não deve pensar a respeito? Será que a gente não tem algo a aprender com tudo isso? Será que a gente não tem que repensar alguns atos, já que tem tanta coisa dando errado? Informação é muito bom, mas que tipo de informação tem sido dada? Com qual proposta? Com qual intencionalidade? São coisas que eu queria muito conversar com vocês, são perguntas que eu queria deixar aqui pra vocês refletirem e conversar comigo de volta aí nos comentários. Porque eu tenho aprendido muito com esse canal e acho que eu tô precisando refletir um pouquinho mais sobre tudo isso. Mais uma vez, vou deixar sugestões de leituras pra vocês aí no box de informações, pra vocês lerem, pra vocês refletirem. Eu escrevi esse roteiro há mais de 1 ano e meio, nunca tive coragem de publicar, mas eu acho que chegou o dia e eu queria muito que vocês refletissem sobre o que nós plantamos por aí. Mesmo que às vezes a gente ache que é entretenimento. Que tipo de entretenimento? Enfim, vou acabar me alongando. Obrigada por assistirem, bora conversar nos comentários. Tchau, tchau.